2025. Portanto, a LOA ela foi baseada na lei no PPA, na Lei de Diretriz Orçamentária, e bem como também ela aqui, que está sendo hoje colocada em audiência pública, conjuntamente tem os outros dois instrumentos, tendo em vista que houve algumas alterações. Quanto ao valor, está aqui já especificado, que está superdividido aí entre as secretarias, setores, e o valor estimado aqui, ele também tem a parte que refere-se à Câmara Municipal, que é para o exercício de 2025, nós temos uma previsão aqui de 1.750.000, que é aquele valor que a gente sabe, tendo em vista, se tivermos uma boa arrecadação, neste exercício de 2024, até lá para meados do dia 15 de janeiro, nós temos já um valor já fixado que vai ser para a Câmara. Este valor não quer dizer que ele é obrigatório, este 1.750.000. Sim, ele depende da apuração das receitas de base de cálculo para a feitura para o efetivo repasse para a Câmara no exercício seguinte. Ele pode ser para mais e pode ser para menos. Se ele for para mais, devemos cumprir o valor que já foi fixado, que é de 1.750.000. E se ele for para menos, a sobra deste para menos aí, ele não poderá ser repassado para a Câmara. Isso aí está na lei federal, no seu artigo 29A da Constituição, 7% do valor efetivamente arrecadado do exercício anterior. Então, diante do que nós estamos apresentando aqui, o projeto de lei, nós temos aqui a competente contadora da Prefeitura Municipal, a qual vai dar um norte para vocês aí com relação como chegou ao valor e com relação aos outros dois projetos também que está na pauta, tá? Que, na verdade, o orçamento hoje, ele está consoante, ele está de acordo com as devidas alterações que ocorreram aí no PPA, bem como também na LDO. Portanto, eu passo aqui a palavra aqui para a Alessandra, que muito bem aqui poderá passar melhores informações para os senhores vereadores, em vista que ela que foi feito, ela que fez o orçamento para esse exercício 2025. E estarei aqui à disposição dos senhores vereadores para qualquer informação ou dúvida. E mais agradeço, tá, a todos vocês. Passa aqui a palavra para a Alessandra. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, demais servidores e público presente. Conforme Lúcia já explicou, o projeto principal da pauta é a proposta orçamentária para o exercício 2025 e com ele acompanha mais dois projetos, que é o projeto de alteração do PPA e alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as três peças de planejamento orçamentário. Não são instrumentos novos, são os três instrumentos que todo ano chega a casa, com exceção do PPA, que a gente sabe que é de 4 em 4 anos que ele vem à casa, mas que também é remetido à casa todas as vezes que vem a proposta orçamentária, porque sempre que há alterações orçamentárias, deve ser remetido. Isso aí é uma previsão legal, Isso aí está na Lei 4.320, que todas as vezes que houver alterações orçamentárias tem que ser passado pela Câmara, E assim, como está
da mente, tem que ser alterado o PPA, né? Que vamos dizer que é a mãe das peças orçamentárias, né? É lá que está todas as ações, né? Todas as especificações. Logo, o nosso orçamento, a proposta orçamentária, né? Ela foi elaborada tomando como base as ações, as metas e as prioridades da administração, né? De acordo com o que está no plano plurianual, com o plano plurianual vigente e suas alterações, e também com a LDO aprovada e suas alterações, certo? A nossa proposta orçamentária, então, para o exercício de 2025, o nosso valor previsto foi de 36 milhões. Houve, então, um aumento em relação a 2024 de 8,12%. Então, esse aumento está em acordo com a correção inflacionária. Se nós formos olharmos acompanhar o crescimento, na verdade, assim, o percentual ele ficou até assim bem na risca, né? Ficou o cálculo bem ajustadinho. Por que nós até deixamos o cálculo bem ajustadinho? Até mesmo pela cobrança do próprio Tribunal de Contas, no qual vem cobrando da gente a questão do planejamento da peça orçamentária, né? Onde a gente não deve estar fazendo as previsões aí estrondosas, né, absurdas, fora da realidade do município, até mesmo porque nós temos as metas de arrecadação a serem cumpridas. E todo bimestre a gente tem que estar informando a Secretaria do Tesouro Nacional a nossa arrecadação. Quanto que a gente arrecadou e qual foi o nosso gasto bimestral. Né? Isso está na mensagem da proposta orçamentária, tá, gente? E quando a gente não tem uma arrecadação, conforme foi a nossa previsão, a pergunta sempre é: por que não foi arrecadado conforme a previsão? Né? E aí nós, contadores, temos que justificar isso, tanto quanto para o Tribunal de Contas, quanto para a Secretaria do Tesouro. Né? E cada vez mais o Tribunal de Contas vem nos cobrando em relação a essas respostas. Né? Antigamente, as respostas eram um copia e cola danado, né, Lúcia? Né? E hoje a gente sabe que não está, assim, a cobrança está muito grande. Né? Não está podendo ser esse copia e cola. A gente está tendo que justificar mesmo conforme a realidade do município. Por isso a gente vê hoje que a nossa política de cobrança tributária ela tem que vir ocorrendo, né, que é na questão mais onde o município tem que promover as suas políticas de arrecadação, na promoção né, de eventos na arrecadação de impostos, onde promove, no caso, as isenções de multas, né, as anistias. Então, é para isso, para que ocorra a arrecadação de receitas, né, para que a gente não tenha esse déficit tão grande. Então, por isso é que a nossa previsão não pode ser tão superior, né, tão obstante da nossa realidade. Então, diante disso, a nossa previsão para 2024 ela foi de 33.295.000. 2025 vai ser 36 milhões a nossa previsão. Mesmo assim, se a gente for olhar, nós observamos que a arrecadação ainda está um pouquinho além, né? Mas porque a gente está com perspectivas de arrecadação de receitas de capital, né? Algumas transferências de emendas que a gente tem previsão, né, no qual foi nos direcionado, passado. Quando é da elaboração das peças orçamentárias, eu faço questão de procurar cada secretário, né, de cada pasta, para mim estar verificando,
se tem algum recurso já sendo pleiteado, que já está sendo... já está tendo alguma negociação, né, algum contrato já, né, que vai ser assinado em relação, né, a algum repasse para o próximo exercício. Então, com base nisso, é que nós chegamos nesse valor aqui dos 36 milhões. Então, a diferença em questão de percentual deu 8,12%, certo? Nós também, em relação a isso, tanto despesa quanto receita, porque nós temos que ter o equilíbrio entre receita e despesa, né? Todos os dois valores têm que ter igual previsão, né? Nós estamos falando aqui de previsão, não significa que o município vai arrecadar 36 milhões, não significa que o município vai gastar 36 milhões, né? Ele pode arrecadar menos, quanto ele pode receber mais, né? Se receber mais, ótimo. Se não receber o quanto nós previmos, né, nós temos que adequar a nossa despesa. Também não podemos gastar os 36 milhões, né, porque nós também estaremos infringindo a lei de responsabilidade fiscal, né? Mediante, né, a nossa previsão, nós também temos os nossos limites constitucionais a serem cumpridos. Nós temos os 25%, que é da educação, nós temos os 15%, que é da saúde, tem a questão da aplicação do Fundeb. Então, foi previsto que, para o ano de 2025, nós aplicaríamos 28,75% com a educação, 19,41% com a saúde, né? A gente sabe que isso aqui, na verdade, às vezes a gente acaba até aplicando até mais, porque saúde a gente sabe que é vamos dizer, um saco que não tem fundo, né? Não, essa é a previsão para 2025, né? Mas acaba que todo ano a gente aplica 20 e pouco por cento, né? A nossa previsão da educação é de 28,75, onde o mínimo é 25, né? A saúde a gente sabe que é um saco que não tem fundo, né? É 15, mas sempre vai mais. Hã? A saúde 19,41, que nós colocamos, onde o mínimo é 15. O Fundeb, 70% é o limite obrigatório. Nós colocamos 88,13. Mas nós sabemos que nós aplicamos praticamente quase que 100% do recurso na folha dos profissionais do magistério. E ainda utilizamos recursos próprios para poder conseguir arcar com os profissionais do magistério. Nosso recurso do Fundeb não dá para custear a nossa folha. Isso aí é certo, é crucial, né? Mas como nós temos que espelhar isso no orçamento, essa divisão do 70 e do 30, então nós temos que subdividir isso lá. Mas na execução, na prática, o recurso que a gente tem hoje do Fundeb, ele não custeia a nossa folha de pagamento que nós temos da educação. Todo ano nós temos que pegar recursos próprios e aplicar. E todo mundo sabe que a gente ainda não conseguiu adequar o nosso piso ainda, né, na risca aí, que nós temos a meta que nesse próximo mandato, se Deus quiser, nós chegaremos, né? Na verdade, né, existe uma desproporcionalidade. Se a gente for olhar, fazer a conta aqui, existe muito mais professores do que aluno. O número de professores em sala de aula, quando você faz a conta, você entendeu? É maior. Foi totalmente irresponsável. É muito maior. Altíssimo de professores para um número pouco. E de lá para cá houve uma queda do número de
de alunos durante cada ano está caindo. Por exemplo, algumas cidades, por exemplo, como Torinho, consegue o superávit, né, de arrecadação do FUDEP. Se aplica na compra de material para alunos uniformes, porque realmente lá sobra. Lá, inclusive, o município não consegue comportar o número de alunos na rede municipal. Eles pedem emprestado as dependências da rede estadual. Então, é tão grande. E ainda, lá, o município detém o ensino fundamental. Exato. Então, a arrecadação é bem... Essa porta, isso, já vem de vários anos, teve essa lista de profissionais, sabe disso, vaga para cima da hora. O pessoal fez as vagas para cima da hora, aí vem a política, o prefeito vai, pega e traz, pede, não tem professor nosso Porém, não tem professor nosso Mão Jorge, aí fez o concurso para formalizar, e esse que já estava sobrando, continuou sobrando, e que não continuou dentro do município. Então, no Mão Jorge, nós temos um Porém, tem monólogos. E seria bem, né? E tem hora que não, de 5, 2, 6, 4, chega ao ponto de voltar. Exato. Né? Então, a questão dos gastos com o pessoal, né? Aonde o nosso limite constitucional de aplicação dos 60%, né? Que 54% é do município e 6% é da Câmara. No total, nós colocamos uma previsão aí de gasto de 46,25, que condiz com a nossa realidade, que graças a Deus, né, assim, a gente, em termos de folha de pagamento, né, está dentro do limite, estamos numa situação confortável, né, vamos dizer assim, uma situação cumprindo os limites, né, constitucionais. Então, da mesma forma, nós colocamos a previsão também para a LOA 2025. Né? Dando continuidade, então, no projeto de lei, o projeto de lei da lei orçamentária contempla, né, as receitas, as especificações das receitas por categorias econômicas, né, onde vai ter todas as suas distribuições, né, lá, com as suas nomenclaturas, quais são os tipos de receitas que nós temos as previsões, se é receitas tributárias, receitas de contribuição, patrimonial, né, onde vocês podem ver as nossas previsões de cada receita, né, de cada nomenclatura. E também de todas as despesas, né, separando por secretarias, quanto foi previsto em cada secretaria, né, na assistência social. Na assistência social, em geral, 1.693.000. Sendo que aqui tem recursos próprios e tem recursos vinculados também, né? É isso mesmo. Tem o valor da Câmara, tem as despesas também por categorias econômicas, e lá no artigo 4º, né, nós temos a determinação que é a autorização para a abertura dos créditos suplementares, no qual a gente solicita a autorização de vocês dos 30% para a abertura de créditos suplementares, né, sendo que esse percentual encontra-se dentro do limite recomendado pelo Tribunal de Contas, né? Graças a Deus, assim, o único ano que a gente passou uma dificuldade maior foi no primeiro ano, no qual a gente teve que voltar a casa, né? Acho que por 2 vezes, né? Assim, para poder solicitar, né, aumento, que foi um projeto de superávit, depois de aumento de limite de suplementação mesmo, né? Porque foi um ano bem atípico, né, mas nos demais períodos, com os limites dos 30%, nos qual foi nos autorizados, nós conseguimos trabalhar, né, de uma maneira mais tranquila, dentro do nosso planejamento. Né? E aqui, de novo, nós viemos, né, solicitar da Casa, né, o pedido de autorização dos 30%, para que a gente possa novamente trabalhar no exercício de 2025.
Dentro do projeto da lei orçamentária está contemplados todos os anexos previstos pela Lei 4.320, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual depois Lúcia deve dar seu parecer final, né, no qual ela deve ter conferido, né, onde só certificando, né, que consta todos presentes. E eu vou falar agora dos demais projetos. Nós temos o outro projeto, que é o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é da alteração, no qual vocês já votaram ele em meados do mês de junho. Por que, Alessandra, que está sendo remetido o projeto de lei de alteração dessa lei, no qual nós votamos ela no mês de junho? Nós não estamos alterando em nada o projeto da lei. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como seu próprio nome já diz, né, ela é um projeto mais de lei, é um projeto mesmo mais técnico, né, porque LDO é um projeto que trata de diretrizes, né, onde estabelece como será executado, quais serão as metas, quais serão as diretrizes para a elaboração da LDO. E quando dá execução ao elaborar, né, a LOA, geralmente quando a gente quer fazer um bolo, um exemplo, quando você vai fazer um bolo, geralmente quando você está fazendo o bolo, sempre não dá uma coisinha ali que você tem que aumentar, ou uma pitadinha do leite, ou uma pitadinha do trigo a mais, sempre dá alguma coisinha que você tem que ajustar. A mesma coisa é a proposta orçamentária, né? Então, ao fazer a lei orçamentária, alguns ajustes nós tivemos que fazer, né? Em questão de valores. Previsão de um valor, onde a gente teve que realocar de um valor para o outro, na questão mesmo, nós tivemos que mexer na questão de precatórios, algumas coisas. Então, quando a gente geralmente mexe em um valor, ele não deixa de significar. Ele significa muito. Se a gente mexe numa despesa de capital, ela influencia num cálculo todinho de um resultado nominal. Então, acaba que nós alteramos os anexos da LDO. E nós não podemos deixar de alterá-los, porque todos os 3 instrumentos devem guardar compatibilidade, né? Nós não podemos, isso nós iremos contra a Lei de Responsabilidade Fiscal se nós deixarmos os 3 instrumentos incompatíveis. E nós temos que encaminhá-los para o Tribunal de Contas. Ao encaminhar para o Tribunal de Contas, se ele encontrar um dos instrumentos incompatíveis, ele voltará esses instrumentos. E aí, nós teremos que remeter para vocês votar. Então, se é certo, vamos fazer o certo, vamos fazer na época correta, né? Então, a nossa justificativa em relação à alteração da LDO é essa. Nós estamos simplesmente alterando somente os anexos. O corpo da lei é a mesma coisa, é só alteração dos anexos. PPA, da mesma maneira, a lei continua a mesma. Como PPA se trata de ações, todas as vezes que eu incluo uma nova ação ou que exclui-se, eu altero o meu PPA, né? Então, não é comum, quando eu encaminho um projeto de lei de crédito especial, eu colocar um artigo lá na lei que altera-se o PPA, né, e a LDO. Então, da mesma forma, quando eu faço a minha proposta orçamentária, eu encaminhar um projeto de lei alterando o meu PPA, né? Assim, vocês podem observar lá no QDD que eu tive que fazer algumas alterações na saúde. A saúde foi onde que eu mais mexi. Porque nós temos algumas ações aqui que elas são voltadas para as áreas de
especialidades. E a gente não tinha no QDD assim, a parte mais específica da ação da média e alta complexidade. Então, nós tivemos que alterar essa parte para nós classificarmos as nossas despesas corretamente. Então, nós tivemos que incluir essas ações. Se nós tivemos que incluí-las, nós alteramos o nosso PPA e automaticamente alteramos a nossa LDO. Se alteramos, obrigatoriamente tivemos que encaminhar o projeto para vocês. Tá? E, ao mesmo tempo, fazer adequação no orçamento, tá? Porque as mesmas ações alteradas no PPA e a qual foi para a LDO, ela volta para a LOA, que é o orçamento municipal, já com os devidos ajustes também, que foi o caso que está aqui, uma está atrelada à outra. Por exemplo, se caso o ano que vem deixa de votar esses outros dois, que é a LDO e o PPA, a LOA vai ficar manca. É necessário que seja juntas. Agora, ao correr do exercício, pode acontecer que lá em janeiro, lá em março, ou que seja lá em junho, apareça uma verba, uma ação nova, aí sim tem que remeter à Câmara para que a Câmara faça vota autorizando a inclusão no PPA para que aquela verba venha receber, que o recurso chegou, mas não tem ação para apropriar a despesa. Você entendeu? E aquela receita que está chegando. Então, por isso que os dois instrumentos caminham junto com o instrumento que é a lei orçamentária, que ela é anual. Assim, para os vereadores mais antigos, às vezes fica parecendo que é até falta de competência nossa ficar encaminhando todo ano esses projetos de alteração. Mas não é, pelo contrário, é por competência. Porque antigamente não se encaminhavam. E se vocês pegar os instrumentos, nenhum fala com o outro. A LOA, se você pegar e comparar com os PPAs, com as LDOs antigas, nada se fala com nada. Né? Então, é ilegal? Não. A Lei 4.320 autoriza fazer essas autorizações. Não é ilegal. A gente pode sim fazer. Tá? Então, de momento, né, que eu gostaria de passar para vocês, é isso aqui. Me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Estou à disposição. Você tem alguma dúvida? Queira... Isso aí é mais técnico, né? Isso aí é para vocês que contaram. O senhor olhou, deu o seu parecer, o jurídico também. Tudo é igual, todo ano é a mesma. A questão que o que não é nos cobrado é o Tribunal de Contas, fazer as devidas adequações. Uma dúvida assim, que eu já tenho. Você falou em questão de arrecadação. O Wilson fazer de reagir de arrecadação. Já teve sim, essa campanha de arrecadação. Eu digo que o espaço público. O espaço público é onde tem um evento, o prefeito consegue, o pessoal do espaço público, e consegue arrecadar. O problema que acontece no espaço público, não sei, aqui não sei se funciona assim. Uma coisa na Groa. A festa lá, o prefeito dá o vará para funcionar frente no interno da barraquinha. Mas não tem um fiscal de tributo, alguém que faz, para ir lá cobrar as barraquinhas. E o que acontece? Anos e anos nunca teve. Acho que só teve uma vez. Um ano, também foi um ano só. Que trocou um fiscal que ficou lá anotando os dados das pessoas, trazia, emitiu uma guia, já pagava lá, e a pessoa trazia, emitiu uma guia. Todos os anos o espaço público é cobrado pelo festeiro. Mas geralmente é emitida a guia antes. Não, mas é lá porque não tinha. Aí foi descendo, foi assim. Uns poucos que foram vieram aqui. Ano passado mesmo. Ano passado o espaço é 400 e alguma coisa. Valor cobrado pelo município. Eu acho que vocês são técnicos. Vocês estão fazendo a parte técnica para funcionar. Cabe o
jurídico da prefeitura, o gestor público, detectar a forma de arrecadar. Né? Vocês têm a lei aí que obriga Não, a arrecadar. existe a previsão aqui de receitas, Se né? mexer, nunca vai conseguir manter a arrecadação do município, balanceado com o que tem. Então, ele deixa de arrecadar, muitas vezes, coisa que começa aqui. Tem um incentivo ainda que eu estou estudando pequeno. Se eu for contar uma barraquinha, alguma coisa, eu estiver pagando, já está entrando ali, seja ali no final de semana, ali, R$300, R$200. Quando chega aos eventos, o que acontece? 90% dos eventos aqui fora, ninguém paga nada. Então, Se você for olhar a cobrança lá, ela pode ser legal. A fiscalização não. Porque o pagamento tem que ser aqui na. Tem que ser via banco, tem que ser bancário. Tem que emitir a guia e o pagamento tem que ser bancário. A festa aqui, o que acontece? É feito o pagamento na Guia, né? tributação e faz o pagamento. Tem receitas de contribuição ou receitas tributárias? Está dentro Isso é uma de glória, receitas tributárias. Né? Tributárias? Eles seguiram mesmo pagando tudo aqui. Só que eu vejo que acaba que a prefeitura, por ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, acaba cedendo espaço. Eu acho que tem que documentar isso, fazer um decreto, Até para ajudar a um sociedade. decreto e falar que os recursos arrecadados pela cessão do espaço ficam, então, doados para a entidade filantrópica civil, fica na cargo da comissão organizadora fazer as cobranças, porque eu creio que toda a vida eles deram para eles cobrar, porque é a forma da prefeitura continuar ajudando. Mas se fosse uma festa particular, o correto era a prefeitura ir lá fazer a cobrança, a pessoa pagar aqui. Aliás, ir lá não. A pessoa que tem que ter um fiscal que fica delimitar o espaço igual aqui, e No caso, aí pegar uma eles ir pagar, alvará, pagar um alvará mas aí aqui. lá eles não emitem alvará porque dá o espaço para a igreja cobrar. É sempre feito assim. Só que eu acho que acaba ficando uma coisa informal, feito de boca. Então, eu acho que deveria, todas as festas da glória, fazer esse decreto doando espaço para a entidade filantrópica, que é sem fins lucrativos. Eu acho que mais que eles merecem. Aqui é continuar sobre todo mundo cobra, ninguém cobra nada. Exatamente, porque através de um decreto aí. Fica legal, né? Porque aqui todo ano é mesmo sabendo que é feito assim, todo ano. Nós formamos uma comissão composta por vereadores, funcionários, é um decreto regulamentador, porque cada ano nós sentamos e definimos qual é a regulamentação. Porque se for olhar pela lei que já existe, vai ter que ser aquela metragem, somar com aquele valor que já é pré-definido. Na época, Elan queria fazer, eu falei assim, não vai funcionar porque ou vai ficar muito abaixo do que merece o espaço. Então, o que nós fazemos? Um decreto regulamentador, que ele só vale até o dia da festa. Terminou? Acabou. O ano que vem tem que ser feito. E ali é feita uma planilha com os tamanhos, barraca de 2x2, barraca de 3x3, barraca de 6x6, barraca de 10x10 e 20x20. E ali todo mundo já sabe. Minha barraca é de 2x2, meu valor exemplo é 150. Mas está regulamentado só até o dia da festa. E aí pagaria o que deveria fazer. Se faz um decreto regulamentador aqui para definir valor, por que ele pode fazer um decreto regulamentador doando para eles? Mas eu acho que tem que autorizar. Não pode ser informal, porque a prefeitura não pode deixar de arrecadar, ela não pode recusar a receita. Renúncia de receita. Mesmo que seja uma entidade. Mais alguma dúvida aí, Mauricinho? Não, estou falando assim. Você está citando um exemplo, né? Exato. Pequenos detalhes. Que seria aí uma receita tributária que o município poderia estar arrecadando. Como tem a de IPTU, tem outras também aí de contribuições que... Até mesmo né? questão de alvará. A questão de alvará é pequenininho, valor simbólico, mas está arrecadando. Sim, com certeza. É pouco, muito não. Mas aí, Wesley, o senhor Leonardo... Tranquilo? Asa, isso, Rui, Alessandra, Lucilene.
Então, acho que tem alguma dúvida, senhores vereadores? Com relação a que a gente está seguindo também a norma maior que as nossas leis de cumprimento aqui, que é a Lei 4.320, seus anexos que tem que constar aqui da LOA, bem como também, né, o cumprimento aí da Lei Complementar 101 e outras leis que vieram para melhorar, para ajudar e até mesmo para estar aqui constando valores, né, agregando valores aqui, que existe a receita, como tem a despesa. E a despesa, as ações são vinculadas também a alguma ação nova, que é de uma arrecadação nova, de um projeto novo, programa novo. Muitas vezes se tem o programa, mas não tem ação. Isso ocorre a maioria das vezes, né? E a fonte de recurso, às vezes, consta, o elemento da despesa já está aqui prevista, mas você também não pode abrir mão, porque o tribunal cobra, e hoje a fonte de recurso está totalmente vinculada. Antes nós não tínhamos isso. Era a fonte, era a 100, né? Fonte 100, que a gente até utilizava a 100. Hoje é tanto zerinho na frente que você nunca viu tanto, 1.500.000, quê? Recursos próprios. Então, isso aí, até uma fonte de recurso não colocada dentro de uma prestação, que venha na prestação de conta onde foi utilizada, quando chega lá, o parecer do tribunal, ele aponta que teria que informar na fonte correta. Então, uma fonte não executada corretamente dá rejeição de contas. Também. Né? Se é pago na prefeitura, não entra no orçamento, é pago para a senhora Iris. Isso seria legal, né? Porque não está entrando. Se a prefeitura está posteando esse ônibus, esse dinheiro tinha que entrar de outra forma, esse caso sendo pago para terceiros. É igual eu estava conversando, o pessoal fez brincadeira e ela é pagada. Fazia Por quê? Não estou falando assunto. Só estudante da faculdade tem um valor que ele ajuda. Diz que esse valor é arrecadado pela prefeitura. Aí, a legalidade. Esse valor pago para a prefeitura, então a prefeitura entra com o pagamento do ônibus. Eu acho que eles ajudam, eu não tenho certeza. Eles pagam a metade do combustível. A prefeitura já custeia o restante. Então, o que eles passam em real, eles pagam, não é computadorizado para a prefeitura. Mas como é que isso é feito? O custeio que o custeio, a diferença que a prefeitura contabiliza. A prefeitura empenha o restante, a parte que compete para a prefeitura. Parte os alunos custeiam, parte a prefeitura paga. Ela recebe o que os alunos custeiam, elas juntam para eles. Então, isso que eu estou falando. Então, esse valor que eles pagam, então, é passado para a senhora Iris, esses valores. Isso. Passando para a prefeitura. Mas eu acho que esse valor, então... Antes era um aluno que recebia, sabe? O dono da empresa é cobrado X. Esse valor não deve entrar no valor, mas sem passar para a prefeitura. Que a prefeitura paga só a parte que ela quer. Porque a prefeitura só pode computar, só vai computar aquilo que cai dentro só. A gente só tem conhecimento daquilo que é despesa do município. Que seria o transporte. Custeia o transporte para os universitários, que é o ônibus da prefeitura. Eles pagam a metade também. E eles sempre pagaram. O que deve ser feito em prestação de contas é aquilo que cai dentro do caixa da prefeitura. Sim. Por exemplo, vocês vão computar, voltando lá, a despesa que foi recebido pelos alvarás da festa. Caiu no caixa. Aquilo que é pago por fora é feito através de uma associação, de uma organização dos estudantes, para custear aquele combustível. Aquilo não faz parte de orçamento. Isso não faz parte de orçamento de prefeitura. É mais ou menos se eu ligo para... eu sou um cidadão comum, eu ligo para o prefeito e peço o ônibus para levar o evangélico para... Então, ou seja, aquele combustível que foi gasto aqui, naquele dia ali, vai ser computado lá na prestação de contas. Vocês vão ter empenho no posto de gasolina, vocês vão ter tudo. Agora, o dinheiro, o prefeito, olha, eu dou o ônibus, mas vocês pagam o combustível. Motorista. Aquilo que pagou o motorista não tem correlação. Tem nada a ver com a prefeitura, porque
não passou pelo caixa. E passou pelo caixa que vai ser prestado contas. Então, isso não tem esse valor que eles pagam, sempre houve e não tem correlação nenhuma com a prestação de contas com o orçamento da prefeitura. São ajudas de custo que não se enquadram no caixa da prefeitura. Não tem correlação nenhuma. Isso foi feita uma reunião com todos os alunos na época também, né? Teve isso. Foi fechado aqui na Câmara essa reunião. Foi feito esse acordo com eles todos. Sim. Obrigado. Foi colocado, não esqueci. Alessandro, Lúcia, uma dúvida, no caso do Carol aí, no caso, pelo fato, né, pelo que vocês explicaram no início, a prefeitura, né, não arrecada pelo Fundeb esse valor bastante para ser custeado a folha de pagamento do magistério. Visto que nós temos um número de alunos baixo e isso é custeado pelo recurso principal. Existe uma pressão, né, que é válida e tem que acontecer pelo piso, tanto pelo Tribunal de Contas, pelos próprios professores, apesar que é uma cobrança sempre de longe, nós não tivemos representação de professores aqui na Câmara, sempre vem falando isso, mas a Câmara ela sempre se atentou para dar esse reajuste que vem do governo, sempre no início, de forma retroativa. Teve ano que os professores ficaram 3 anos ou mais sem ter, né? Você foi 3? Foi. Sem ter esse reajuste, que pesou no governo da... Na verdade, hoje o nosso déficit ele é em relação às gestões anteriores, porque nós já cumprimos com os nossos. Exatamente. Nas gestões anteriores, eu acho que ficou 3 ou 4 anos sem ter esse reajuste que veio do governo federal. E isso aí, na verdade, pressão de que a gente conseguia acompanhar, apesar das inúmeras cobranças. O que pesou no governo Haddad para quando ele equiparasse isso aí, ainda não conseguiu. Mas hoje nós não temos essa arrecadação. E há essa obrigatoriedade de equiparar isso. Vai chegar no momento, porque lá nas prestações de contas, nós sempre recebemos com 3 ressalvas. O PNE, né, que lá está cobrando a questão do... Marlene, que vem sempre aquelas 3 recomendações, que me parece que a partir de agora de 2025 já vai se tornar sanções. Que é a questão do investimento em relação ao número de crianças na creche, né? O piso salarial, né? O outro foi o quê? Educação infantil, creche. Creche e cumprimento. Isso. Enfim, vai chegar um momento que tem que cumprir. Inclusive com abertura de vista, né? Então, como vai ficar nisso? Porque nós sabemos que houve uma irresponsabilidade no número de posses, pelo número de alunos, como você falou, que há uma diferença grande aí, e vai chegar uma situação que a prefeitura vai ter que pagar, porque o Tribunal de Contas está exigindo, senão vai começar a rejeitar as contas, ela não vai ter o dinheiro, eu vejo que ou vai chegar numa de começar a ter que tirar. É o que eu falei com o Dário, sabe? Que esse ano já é o 2º ano que abre vista e nós temos que fazer defesa. A prestação de conta, todos os itens técnicos são aprovados e só quando chega no PNE, abre ressalva e abre vista e nós temos que fazer defesa por causa do piso e por causa, né, do ponto aí da educação infantil. Todo ano é isso. E assim, esse ano nós recebemos uma notificação, que foi bem no período eleitoral, onde o tribunal praticamente foi bem coercitivo. Quase que nos obrigou mesmo a cumprir o índice, né? E nós até fizemos uma consulta com o jurídico, porque falei, Dário, bom, e aí, o que você vai querer fazer? Você vai arriscar? Porque é período eleitoral. E aí o prefeito tem 2 situações. Ou ele coloca a cabeça na guilhotina e tem suas contas ajeitadas e fica inelegível, ou ele vai ter que enfrentar uma situação social política muito grande, que é diminuir. E a outra questão pra pior, chegar nessa conta. Pior é que ele vai ter que assumir uma despesa, que ele não tem recurso para ela, ele não tem recurso. Exatamente. Ele vai ter que assumir uma despesa que vai ter que ser um recurso próprio. Então, ele vai ter consciência que, quando nós fizemos as contas, era 300 mil que ele ia ter que assumir.
E aí você assumir uma dívida com recursos disso próprios aí, sem de ter recurso certeza próprio. dele, principalmente chegar lá no mês de março, Você entendeu? abril, maio, que É. vai lá embaixo, Então- é você tá assumindo que você poderá a qualquer momento ter atraso de pagamento. Então, 2025 nós temos esse pepino, que é o piso do magistério, Uma decisão que vai, que é muito árdua, risco sabe? De ter que pagar com recurso próprio e não ter dinheiro, corre o risco de ter as contas rejeitas. Corre o risco dele ter... Ou corta no quadro de funcionário para se adequar. Sim. E aí manter em dias com o piso salarial, pagando com o recurso do Fundeb. É isso aí. E aí é uma situação que vai ter que ficar sentando com o promotor, porque mas como é que você faz uma redução, por exemplo, que vai fazer não, gente. Faz uma redução, aí vai lá, quer buscar os direitos, o Ministério Público quer que coloca, mas não vem pôr a mão na ferida da prestação de contas, porque não vai para a promotoria, vai para o Tribunal de Contas. Então é uma situação que tem que sentar e conversar. É um direito. Fazer isso, mas a prestação de contas vai ser rejeitada. O que vocês vão assumir? Eles não vão, eles querem assumir direitos do funcionário. Claro que tem que ter mesmo, mas e a situação da prestação de contas? Quem vai assumir? Só olha um lado, né? E não olha os demais lados, né? Então é uma situação assim que o município e Dário, enquanto gestor, assim, bem árdua que ele tem para poder decidir aí no exercício de 2025 essa questão do Fundeb, que é dos profissionais da educação. Eu fiquei sabendo dessa história do aumento, se dessa não teve eleição, tinha duas etapas. Se desse aumento, não teve eleição. E ele obrigando aos gestores do argumento. E dessa vez, no final de contas, esse ano vai ser a mesma coisa. E é 180 dias, né? Então, na verdade, é antes e depois, não né? tem nenhuma vantagem né, desse período de eleitoral que vem dia 31 de dezembro. É complicado. Ô, gente, olha, com relação ao meu parecer contábil, né, que não foge muito da realidade em vista que nós estamos em cumprimento das leis, né, que nos coloca aqui com relação ao PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária, bem como também da LOA, que é o principal instrumento que está aqui em audiência pública e os demais aqui que altere. Então, eu coloco à disposição. Os projetos estão aptos à votação, aí fica a critério dos senhores vereadores para dar continuidade. E o mais, agradeço a presença de todos, coloco sempre, mais uma vez, em disposição. Passa a palavra aqui, Carol, às vezes ela quer fazer alguma coisa. Agradecer a presença e falar que eu estou aqui todos os dias. Qualquer dúvida pode nos procurar na prefeitura, pode me mandar mensagem, a gente esclarece. Das informações. Também, Marlene, você quer mencionar alguma coisa? Doutora Netinha aí. Vou dizer, procurar a educação também, pelo mérito com os senhores, aprovação. E encerramos aí, né, doutora Alessandra? A senhora agora acaba de fechar. Acho que a gente, os pareceres, não sei como é que o presidente vai decidir. Isso aí já serve até como uma discussão, né? Nós já fizemos esse estudo junto com as meninas, já tem eles pronto, Maré. Pela minha comissão, está tranquilo. É exercício, né, Mauricinho? Quem tá com a comissão? No caso, é eu e eu, na mina de Juvenal. Não é? Mauricinho também da nossa, ele também. Tá. Então, por mim, tudo bem, presidente, se quiser pautar, que a gente já deixa, aproveita que as meninas estão aqui e já deixa no jeito, porque esvazia a sua pauta. Fazer assinar esses pareceres, né, das comissões, aí nós já podemos até votar. Isso. Quanto apresenta os projetos, Marlene prepara os pareceres e fala. Gente, então, muito obrigado, tá? Qualquer coisa a gente está. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que precisar.